Será que o Trump vai começar a perceber que ele não está sozinho nesse mundo? Que ele é poderoso, a gente sabe disso. Mas que ele depende também dos outros. Por quê? Porque ele anunciou tarifas, já tinha anunciado na verdade, hoje estão entrando em vigor as tarifas do Trump sobre o Canadá, China, novas tarifas na verdade, né? México, mas ele também está sofrendo retaliação de tarifas e eu vou falar para vocês, essa retaliação principalmente vinda da China prejudica o eleitorado de Trump, prejudica a economia dos Estados Unidos, porque se prejudica o eleitorado de Trump, está prejudicando a economia dos Estados Unidos, e pode beneficiar alguém. Quem? O Brasil. Você acredita que isso, de repente, lá na frente, pode beneficiar o Brasil com substituições das importações chinesas? Então já vou lançar para vocês aqui a nossa imagem, já está no ponto aqui para vocês, nós temos aqui a guerra comercial, que é um conceito utilizado aí, para a gente só entender esse contexto, mas nem todo mundo utiliza esse conceito. A China, por exemplo, não fala de guerra comercial. Começou a falar um pouco mais agora, é certo. Mas vamos lá entender o que está acontecendo. As tarifas do Donald Trump entram em vigor hoje, é isso, terça-feira, na data que eu estou gravando esse vídeo, carnaval aqui no Brasil, mas o pau está atorando na política internacional. 25% para o Canadá e para o México. Já tinha sido anunciado, na verdade estão entrando em vigor uma nova etapa dessas tarifas, mas é que a gente tem resposta dos países e eu vou mostrar para vocês as respostas. São justamente e 10% para a China. São justamente os países, os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos nesse sentido. México, Canadá e China, certo? Passam a valer, então, a partir de hoje, dia 4 do 5, não, aí você me ferra, Pedrão. Dia 4, você está querendo falar que está em maio já, do 3. Mas vamos lá, então volta. Dia 4 do 3, ok. Tudo bem, isso aí a gente já sabe. Qual foi a justificativa do Donald Trump? A China, a justificativa é que a China está ganhando mercados dentro dos Estados Unidos, mas principalmente para Canadá e México, mas também para a China a questão do fentanil, da droga, certo? Ele fala que eles deixam passar fentanil, deixam passar drogas, o tráfico e tal, e eles tinham até postergado, por isso que essas tarifas não foram colocadas em práticas antes, porque México e Canadá, eles conseguiram principalmente postergar as tarifas, né? Principalmente porque falaram que iam tomar conta das fronteiras para não deixar entrar drogas, certo? No caso da China, a China ela fala que não. Assim, o problema de fentanil, você está preocupado em entrar droga na fronteira dos Estados Unidos, você tem que cuidar da sua fronteira, você não tem que falar para a China, você tem que cuidar de você. Então, México e Canadá são um pouco mais frágeis, principalmente comercialmente, né? Não batem nem de frente com a China, por exemplo, eles precisam conseguiram um jeito aí de adiar, né, a implementação dessas tarifas. Mas agora está valendo, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui? As respostas. Ok? O foco maior vai ser na China, mas vamos lá. O Canadá anunciou 25% de tarifa sobre produtos dos Estados Unidos, que serão implementados a partir de hoje também, e ao longo dos próximos 21 dias, que devem, na concepção canadense, afetar 107 bilhões, serão bilhões de dólares dos Estados Unidos. Então, o objetivo a gente também vai impor tarifas para vocês, das exportações dos produtos dos Estados Unidos, ou do ponto de vista do Canadá, as importações do ponto de vista do Canadá, que devem afetar, segundo o Canadá, 107 bilhões de dólares, tá bom? Para os Estados Unidos. O México não deu muitos detalhes, mas a presidente do México disse também que vai anunciar tarifas retaliatórias existe? De retaliação também para os Estados Unidos, e justificou que não tinha motivo para os Estados Unidos colocar em prática essas tarifas a partir de hoje, porque o México estava cuidando das fronteiras para evitar novos imigrantes e também evitar a questão da passagem de drogas. Vocês me desculpem a rouquidão, porque eu fui pular carnaval ontem, né? Então, tamo aí. Vamos lá, quem é mais? Agora o foco, a China, porque isso é o que mais afeta os Estados Unidos de fato. Apesar do Canadá falar em 107 bilhões, a gente não tem certeza disso. Agora, na China, a China anunciou de 10% a 15% de tarifa sobre produtos agrícolas, aqui é um foco importante, produtos agrícolas dos Estados Unidos, afetando cerca de 21 bilhões de dólares dos Estados Unidos.
Por que que isso aqui é fundamental? Ela já tinha anunciado, a China parou de ficar nesse negócio, a China já vem anunciando retaliação também. Vocês lembram lá das 20 e tantas empresas, 30 e tantas empresas que a China falou que não ia mais exportar para os Estados Unidos? Isso, você tem que conectar, tá? Atualidades é isso, você vai conectando as coisas não estão separadas, e aí vocês vão ver aqui isso agora. Por conta disso, os Estados Unidos está querendo as terras das empresas, falou que não ia mais exportar metais para os Estados Unidos, que são necessários para a construção de condutores e semicondutores. Por isso, os Estados Unidos quer a Groenlândia, por isso, os Estados Unidos quer as terras raras da Ucrânia, porque ele sabe que ele não pode contar mais com produto chinês, porque por causa dele mesmo, a culpa é dele. A culpa é dele por fechar mercado para os outros, né? E aí, por que esses produtos agrícolas podem afetar a economia dos Estados Unidos? Porque a China é dos maiores compradores dos Estados Unidos de, anota aí, frango, carne bovina, carne suína e soja. Isso é muito importante, porque, assim, uma coisa, acho que é bem interessante de falar, a China ela precisa importar esses produtos, ela não pode ficar sem. Tá? Principalmente quando se fala em carne bovina. Quando eu acho que eu já citei isso aqui, quando eu fui gravar lá com a Cici do Pula Muralha, eles estavam prestes a mudar para a China, né, para voltar para a China e tal. Aí ela falou que ia sentir falta lá na China do queijinho. Eu falei, mas não tem queijo na China? Ela falou assim, é muito caro. Eu falei, por quê? Porque lá não tem vaca, lá não tem boi, entendeu? Não tem carne bovina lá, eles precisam importar. Então, ela falou que era muito caro lá, que eles precisam importar. E eles compram, né, dos Estados Unidos, por exemplo, esses produtos. Mas, assim, isso vai afetar tanto os Estados Unidos? Vai, sabe por quê? Vamos lá. 78% dos condados agrícolas dos Estados Unidos votaram no Donald Trump. E são justamente esses condados que serão prejudicados com agora a queda da exportação desses produtos. 78%, principalmente quando se fala ali do meio oeste, sabe, dos Estados Unidos, do meio oeste. Pois é, sabe aqueles redneck? Iha! Sabe aquela coisa toda? 78% dos condados agrícolas serão afetados e eles apoiaram Donald Trump na eleição. Sabe aquele famoso que a gente fica falando aqui no Brasil, faz o L, faz não sei o quê? Faz o T. É isso aí que está rolando ali nos Estados Unidos, faz o T. Dos condados agrícolas que apoiaram e são a base agrícola dos Estados Unidos, ou boa parte dessa base agrícola dos Estados Unidos. Professor, o que você diz que isso pode facilitar? Porque o Brasil tem ótimas relações com a China. O Brasil tem ótimas, assim, a gente nunca esteve tão próximo da China. Recentemente, no final do ano passado, o Xi Jinping esteve reunido com o Lula, fez mais acordos comerciais. O Brasil é um grande exportador de commodities para a China e tem ampliado, apesar do Brasil não entrar na nova rota da seda chinesa, mas o Brasil tem uma relação bilateral com a China que é muito boa já há mais de uma década. E justamente, se eu falar para vocês que o Brasil, se eu salvo engano, é o maior produtor de carne de frango, o maior produtor de carne bovina do mundo, gado de corte, sabe o que a gente chama de gado de corte. Ou seja, a China precisa buscar novos mercados se, de fato, reduzirem as importações dos produtos dos Estados Unidos, agrícolas. Ela vai ter que buscar novos mercados. Mais do que isso, o Donald Trump ele começa a entender ou perceber que ele não está mais sozinho no mundo. Por exemplo, a China pode se aproveitar desse rompimento do Donald Trump com o resto do mundo. Como assim? Por que você está dizendo isso? Vamos lá. A relação entre Estados Unidos e Europa não é das melhores. Por quê? Por causa da guerra na Ucrânia. Porque o Donald Trump está aliado ao Putin e a Europa odeia o Vladimir Putin. A Europa está lá com o Vladimir Zelensky, certo? E o Donald Trump, a gente relatou isso recente, teve uma reunião com Zelensky, que eles trocaram farpas. E não é que depois dessa reunião, ontem, o Donald Trump anunciou a quebra do investimento na Ucrânia. A quebra, falou, não investimos mais na Ucrânia. A Europa está, assim, capengando com o Donald Trump. Tá na corda bamba com o Donald Trump. E onde que entra a China? A China entra, assim, esses mercados ou esses pontos que os Estados Unidos está deixando para trás, porque está se achando
o mais poderoso de todos que não precisa de ninguém, a China vai lá e, a gente falou, a China fazendo investimento na África, fazendo investimento na Ásia, isso tudo tem retorno para a China, sabe? Então, é prejudicial para a China perder um importante parceiro comercial com os Estados Unidos? Perder 100% não acontece, mas reduzir, claro que é prejudicial para a China. Mas o mais importante aqui é que a China tem onde buscar novos parceiros comerciais para atender essas demandas, fazer substituições de importações. Os Estados Unidos, por conta da sua política agressiva, é mais difícil de fazer isso. Qual que é a política dos Estados Unidos? Enquanto a China vai procurando novos parceiros comerciais para substituir importações, os Estados Unidos vai na base da ameaça. Eu vou dominar, eu vou tomar isso para mim, eu vou pegar isso aqui, entendeu? Então é diferente a postura política é diferente. Os Estados Unidos atua como uma postura imperialista. É isso que a gente precisa entender. Isso pode, logicamente, vai prejudicar ali os agricultores dos Estados Unidos, que apoiam Trump. A China, inicialmente, pode ter, sim, uma queda econômica, mas, assim, quando a gente fala em queda, isso é normal ter oscilação econômica, porque o país, assim, se você olhar na linha geral, o país é crescente. É uma grande potência econômica mundial, né? Política econômica mundial. E tem como buscar novos parceiros para substituir essas importações. Mas eu quero saber o que vocês pensam disso, o que vocês acham disso. Tudo que a gente fala aqui é com base nos dados que estão sendo mostrados para a gente, desses anúncios, tá? A gente aqui não está prevendo futuro, longe disso, tá? Pode ser que, de repente, o Donald Trump volte atrás, porque viu que fez uma besteira. Pode ser que a China fale, então, a gente não vai taxar isso aí, entendeu? Pode ser que outras coisas venham a acontecer, mas o que a gente tem por enquanto é isso, tá bom? Sem aqui fantasiar sobre. Então é isso. Vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários, sempre com muito respeito. Amo vocês de coração. Finalzinho de carnaval, grande beijo. Fui!